A moça e o bungee jumping, a outra moça e a canoagem, o outro moço na escalada das montanhas. O que eu quero trazer aqui, que vocês sempre trazem situações para que eu possa fazer os reels, o que eu quero trazer aqui é que atividades que envolvem questões de natureza, atividades que envolvem uma complexidade maior, que são atividades de diversão, que são atividades onde a pessoa tem uma capacidade técnica de executar, os profissionais, em sua maioria, e também quem for praticá-las também tem o mínimo de entendimento sobre o assunto. O que eu trago aqui é que a sensação que está para a sociedade é que praticamente pela falta de visão de todos, pela falta de atenção de todos, o que me traz um questionamento e uma dor na alma de uma mãe que perdeu uma filha, numa situação onde parece que todos estavam com o juízo nos pés, que ninguém percebeu que a moça saltou de bungee jumping, que não saltou de bungee jumping porque ela não estava com a corda amarrada, que lhe trouxesse a segurança devida, e não foi atestada a perícia técnica suficiente dos profissionais, que no vídeo, a grosso modo, se você for perceber do lado penal, é como se ela tivesse sido empurrada para a morte. Mas eu, como criminalista, ainda que a situação esteja em plena discussão, eu não posso afirmar que houve um homicídio. Mas eu posso dizer para a sociedade, e isso serve de utilidade pública, que tem fortes indícios de um homicídio caracterizado por dolo eventual, onde quem era o perito saberia que poderia acontecer esse resultado final, a morte, e ainda assim correu o risco de fazê-lo. O que eu não entendo, o que não pode ser considerado é uma fatalidade, porque quando se contrata profissional, entende-se que ele vai ter o aparato técnico, toda a perícia técnica, todo o entendimento e estudo para que se evite o resultado morte ou qualquer resultado que venha implicar na sua saúde ou qualquer dano equivalente. Então, a sensação para uma sociedade, quando a gente vê os vídeos que dá uma náusea, é de que ela simplesmente concordou em ser empurrada para a morte. E aí ninguém pode culpá-la por isso. O que podemos culpar ou penalizar é talvez uma consciência de uma sociedade que, no afã de fazer tantas novidades ao mesmo tempo, e nesse ponto eu sou conservadora, de fazer tantas novidades e de postar a todo momento, de que eu corri o risco desnecessário e eu morri sem necessidade. Então fica aqui um alerta de que nesse tipo de situação tem muitas modas aí, muitos profissionais que fazem canoagem muito bem, que levam muito bem as pessoas para andarem de barco nas enseadas aí no mundo afora, que grandes alpinistas levam grupos para subir as montanhas, mas ainda assim, você para fazer qualquer tipo de atividade, estude, veja quais são os equipamentos que eu preciso ter para aquela atividade que eu vou fazer de diferente. Fazer algo de diferente é muito bacana, traz um alívio para a alma e dá aquela sensação de um esgotamento necessário que a gente precisa na vida de fazer algo por nós mesmos. Só que, se eu for fazer uma canoagem, eu vou pesquisar quais os equipamentos técnicos necessários eu preciso usar. Se eu for saltar de bungee jumping, eu preciso ter o mínimo de consciência de entender o que eu tenho que usar. Mas a gente sempre tem que questionar os profissionais, e isso a gente se questiona com informação. Quando você vai contratar algo, algum serviço ou um produto, você tem que saber minimamente daquilo que você está contratando. E aí muitas pessoas estão passando questões desnecessárias. A morte dessa moça foi desnecessária.
Eu não vou taxar e qualificar como homicídio por dolo eventual, uma vez que ainda existem muitos questionamentos sobre a perícia usada, sobre a técnica usada, sobre os instrumentos, se foram usados ou não. Ainda tem muita avaliação de inquérito para ser feita, a fim de que possa lançar qualquer condenação aqui. Mas como me chamaram e me pediram para eu falar sobre o assunto, eu deixo um alerta. Eu sou muito conservadora. Se puder, não faça. Evite morrer, né? Mas se quer fazer, se é algo importante para você, entenda que nenhum profissional é infalível. Nós não somos Deus. E aí, talvez naquele momento tivesse aquilo que acontecer. Aquilo que pode ser prevenido, aquilo que pode ser impedido e aquilo que tem a obrigação de não acontecer é que tem que ser averiguado. E eu tenho que ter o mínimo de questionamento sobre a situação. Então, quando eu vejo que várias pessoas coadunaram com o ato de homens empurrarem uma moça para um penhasco sem a corda, eu como humana, eu penso, o juízo de todos estava nos pés. Mas agora, infelizmente, apurar os fatos. A câmera dela foi escondida pelos profissionais e eles já tinham trocado de roupa. Isso aí vocês vão ver esses detalhes nas redes sociais. Mas o que eu posso dizer é que muitas mortes, muita coisa pode ser evitada se você se informar um pouco. Se você tiver o mínimo de questionamento, se você verificar, se você estudar sobre a atividade que eu vou fazer. Peraí, isso aqui tem que ser feito como? Se talvez ela tivesse questionado a questão do e se, né? Mas nessa sensação de apuração, a gente pensa, se ela tivesse questionado por que ela não estava com nenhum instrumento que pudesse segurá-la de onde ela foi empurrada, talvez ela estivesse viva. E aí, as pessoas estão presas e vamos ver o deslinde dos fatos. O que está acontecendo, que eu trago como alerta aqui, é que as pessoas estão aceitando tudo como uma verdade absoluta. E a gente precisa entender que nenhum profissional é infalível. Eu não me julgo 100% profissional como advogada, onde eu vá dizer e prometer a um cliente meu que isso é 100% de aprovação. Jamais. Todo ser humano é infalível, só quem não falha é Deus. E nós devemos trazer a questão dos questionamentos. Isso está correto? É dessa maneira que tem que ser feito? Está seguro para ser realizado? E aí ficam tantas outras questões para tratar aqui. Então, tenham cuidado, sejam conservadores com relação à sua vida, à proteção dos seus filhos e a sensação de que você é a parte mais importante da sua vida e que você tem muito para viver. Então, haja de uma maneira que você evite riscos. Vivam de uma maneira que você evite riscos. Sempre pensem que algo pior pode acontecer. Doutora, mas isso é muita neura. É uma neura que poderia ter evitado uma morte.